paz e graça. E o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vós. Voltando ao assunto abrangente do milênio, que é um assunto muito extenso, dando continuidade a esse estudo, poderíamos resumir esse assunto assim: quando se inicia o milênio? Fechamento da porta da graça, ou seja, quando cada caso tiver decidido para a vida ou para a morte, na primeira etapa do juízo, que se encontra no céu, o Espírito de Deus se retira desse mundo, deixando a terra numa situação caótica e as nações iradas para o grande dia do Senhor, com a retirada da porta da graça, ou seja, com o fechamento da porta da graça. Automaticamente, após o fechamento da porta da graça, as 7 taças da ira de Deus começarão a cair sobre esse mundo, preparando o caminho para a volta do Senhor. Vinda de Jesus, santos que dormem no pó da terra são ressuscitados. Os que se encontraram com vida nesse momento, ou seja, os 144.000 com vida, são transformados num abrir e fechar de olhos para se ajuntar com os santos que são ressuscitados para ser levado ao encontro do Senhor nas nuvens. Santos levados para o céu, transformados juntos com aqueles que são ressuscitados do pó da terra. Mas aqueles que vão ser ressuscitados agora é aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Ímpios, a multidão ímpia, a maioria do mundo, vão ser fulminados pela presença majestosa do Senhor, infelizmente. Automaticamente aqui será a prisão de Satanás. Não vai ter o diabo a quem tentar. Um mundo caótico em completa escuridão, ou seja, a prisão do diabo nesse período de 1000 anos. Após o milênio, no céu. Nesse período no céu, os justos vão ter a oportunidade de ser esclarecido tudo o que ocorreu, porque muitas pessoas se salvaram e outras não. Os livros de registro serão abertos no céu. Após o milênio, Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, desce a Jerusalém. O doador da vida dará vida aos ímpios, uma multidão incalculável que não se pode contar, para o veredito final e para o julgamento. Satanás veio nessa oportunidade de querer reunir todos os ímpios que estão sob o seu comando, que eles ressuscitam ainda com a ira, o mesmo espírito de rebeldia, e são subordinados a Satanás e iludidos para tentar destruir, ou seja, invadir a Nova Jerusalém. Por fim, vem a ira divina, ou seja, o fogo da ira divina desce, a terra se transforma num imenso lago de fogo, onde é destruído e erradicado o mal para todo sempre. E dá-se início à eternidade com o novo céu e a nova terra. Se for resumir nisso, acabaria aqui. Mas muito bem, voltando a algumas recapitulações do outro estudo, que textos apresenta positivamente o milênio? Lá em Apocalipse 20, verso 4 diz: vi tronos, e nestes se sentaram-se aqueles aos quais foi dado o poder de julgar. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Paulo nos esclarece que os santos haverão de
de julgar o mundo, no dia de Paulo, a igreja estava levando assuntos particulares da igreja para que os incrédulos julgassem. Aí Paulo diz: não sabeis vós, 1 Coríntios 6:1, não sabeis vós que nós vamos julgar o mundo? Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-la a juízo perante os injustos e incrédulos, não perante os santos? Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então Paulo aqui nos esclarece que os justos vão participar de uma parte desse julgamento. Essas passagens nos esclarecem muito bem isso. Mas Paulo baseou-se numa profecia que está lá em Daniel 7:21, na visão do anjo Gabriel, quando revelou a respeito de um poder que subiria na terra, que ia oprimir, massacrar e matar os santos do Altíssimo, até a um determinado momento onde o Senhor haveria de intervir, ia ter um fim a isso. Aí diz aqui, Daniel 7:21, eu olhava, eis que essa ponta, que é um monstro, que é um reino, que é um animal, que é uma besta, ou seja, a besta é como se funda o poder político-religioso, querendo impor à força aos seus dogmas uma falsa religião, sob pena de morte, forçando um falso culto sendo colocado na mente da sociedade. Isso ocorreu no passado, Sabemos muito bem que o diabo, houve um momento na história medieval que a igreja que Cristo e os apóstolos fundaram, se venderam buscando os favores do mundo e satisfazendo os anseios dos últimos imperadores romanos, ouvendo assim o processo da paganização da igreja. Essa igreja, ao ser paganizada, que ia impor agora a força dos seus dogmas e invenções, ao ponto de até matar e trucidar mais de 100 milhões de cristãos. Mas aqui diz, voltando aqui, 7:21 de Daniel, eu olhava, eis que essa ponta, ou monstro, fazia guerra contra os santos, e os vencia. Até que veio o ancião de dias, foi dado juízo aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos possuirão o reino, a libertação. E ao possuir o reino, os santos haveriam ter o privilégio de julgar. Quantas ressurreições haverão? Quantas? O que é que diz o Senhor em João 5:28? Haverá quantas ressurreições? João 5:28, diz assim, e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. A voz de quem? Do Filho do Homem, do Filho de Deus. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Logo haverá duas ressurreições. Que espaço de tempo, ou seja, que espaço de tempo entre a primeira e a segunda ressurreição, e que tipo de classe de pessoas a morte, que a segunda morte não mais terá poder sobre essa classe. Vê lá em Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte é o lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, não tem autoridade sobre aqueles que participaram da primeira ressurreição. Ou seja, quando Cristo vier aqui e ressuscitar os justos, vai ser definitivamente para a vida eterna. Os justos não participarão, não sofrerão a segunda morte, que é a destruição total. Bem, quando Cristo vier aqui, que fará ele aos seus? Que promessa Jesus Cristo fez antes de partir? João 14, 1. Credes em Deus. 1. Credes também em mim. 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar e voltarei, e vos receberei para mim mesmo.
Para onde estiver, estejai vós também. Então essa promessa vai se cumprir quando Cristo se manifestar em glória. Mas que visão João viu no céu do cumprimento dessas verdades do Mestre? João contemplou uma classe de pessoas no céu, com nome nas testas de quantos seres pessoais? Apocalipse 14:1. Olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, com ele 144.000, em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu pai, né? O nome de duas pessoas. E essa multidão vai clamar e vai glorificar quantas pessoas? Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas, olhei e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém pôde contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com as palmas nas suas mãos. E essa multidão clamava e glorificava quantas pessoas? E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Amém? Mas voltando aqui. Voltando. Que acontecimentos, o que acontecerá com os ímpios vivos quando Cristo vier aqui? Né? As pessoas que não vão estar preparadas para esse evento. Qual vai ser o final, o resultado dessas pessoas incrédulas e rebeldes? Lucas 17, 26 a 30 diz: assim como foi no dia de Noé, será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, viu o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. No dia de Ló, quando Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será o fim. Assim será no dia do Filho do Homem se manifestar. Então, assim como foi no dia de Noé, veio o dilúvio e Noé foi tirado, né? E morreu e o dilúvio veio, destruiu a todos também. No dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, veio o fogo da ira divina e consumiu a todos. Assim também será quando se manifestar o Salvador nas nuvens do céu. Que diz a esse respeito o apóstolo Paulo? Que sinais desses acontecimentos, né, ocorrerão antes da manifestação da ira divina destruidora? Quando o mundo religioso estiver programando uma falsa paz, quando disserem paz, paz, haverá de vir repetindo a destruição, como uma mulher em dores de parto, diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5:3. Com a manifestação da volta do Senhor, que testemunho a Bíblia nos deixa mais a respeito? Que o Senhor vai banir da sua presença aqueles que não se enquadrarem com seu reino, com seu governo. E quando será acabado o mal, o perverso, o falso culto e a falsa adoração que está espalhada sobre o seio desse mundo? O que é que diz Paulo a respeito da manifestação da volta do Senhor? 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor desfará, destruirá pelo espírito da sua boca, segundo a Tessalonicenses 2:8. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda, essa cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentira. Esse sistema enganador que outrora está no mundo, operando maravilhas, né? Fazendo até cair fogo do céu, como diz Apocalipse 3, a respeito desse falso engano. Diz assim, que aqui em Apocalipse 13 diz assim, a respeito desse falso sistema, que é a besta, a segunda besta.
Vi subir da terra uma besta que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Falava como o dragão. A gente sabe aqui que essa segunda besta simboliza os Estados Unidos da América, né? Que surge como nação em 1798, programando liberdade de culto, liberdade religiosa e civil. Mas diz a profecia bíblica que nos últimos momentos finais desse mundo, essa nação protestante vai ser um meio pelo qual a primeira besta vai impor o seu domínio na mente e na consciência do mundo. E exerce o poder da primeira besta. Na sua presença faz com que a terra e os que neles habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Automaticamente, quando os Estados Unidos da América instituir suas leis civis religiosas, dando toda autoridade à igreja, e a igreja vai obrigar o parlamento americano a impor a forças os seus falsos cultos e as suas leis religiosas no seio da sociedade, né? Lei essas que se enquadram na santificação de um dia na semana que não é bíblico, que é o domingo, e na adoração a um Deus politeísta, né? Onde essa nação norte-americana impôs suas leis, vai fazer aquilo que a primeira igreja fez no passado, né? Essa igreja apostólica, que foi fundada por Cristo e pelos apóstolos, que se fundiu com o Império Romano, com Roma, com Constantino, né? Fazendo-se assim uma religião política, né? Uma religião política, um poder civil político, impondo a forças as suas decisões essas que era contrário ao desígnio divino, né? Que era contrário à vontade de Deus. Assim, ante a volta de Cristo, está se cumprindo isso. Vai ser instituída uma adoração que é contra os desígnios de Deus, ou seja, que não é o assim diz o Senhor, mas sim é o assim as interpretações humanas. E quem optar a seguir as leis e religiões dos homens vai sofrer os flagelos das 7 taças da ira de Deus. Mas voltando aqui, Apocalipse 13:13, e fez com que os grandes faz grandes sinais de maneira que até fogo fez descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença desta besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Que poder político e religioso foi ferido no passado? Foi tirado todo o poder que foi dado a ela no passado. Houve um momento da história, nós sabemos muito bem disso, que Napoleão ordenou ao seu general Berthier que tomasse as posses do Vaticano, exilasse o Papa e tirasse todo o poder. Esse poder foi dado toda a autoridade a ele, né? Em 538, por Justiniano. De 538 a 1798, houve um período de massacre e morte de muitas pessoas fiéis à palavra que não queriam se render aos dogmas dessa igreja apostatada, né? Mas aqui diz que esse segundo poder, né, no qual se levantaria a nação norte-americana antes do fim da volta do Senhor, haveria de se rebelar contra as ordens divinas ao ponto de impor um culto falso a uma falsa adoração, né, que se constitui num Deus politeísta e na santificação de um dia na semana que não é bíblico, para que possa se cumprir o desígnio de Deus e o Senhor possa voltar. Mas voltando aqui, o que é que diz ainda em Apocalipse, né, a respeito que esse poder tem poder de operar sinais, maravilhas e prodígios, né? Vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos de demônios, semelhante a rãs, né? Apocalipse 14, Apocalipse 16:14. 16:14. Porque da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos de demônios semelhantes a rãs. Então, por isso que diz Paulo aqui,
Que voltando para a 2 Tessalonicenses, diz assim: então será revelado o iníquo a que o Senhor desfará pelo assopro da sua boca ou pelo Espírito, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentira. E por que vai vir um engano? Porque o engano vai iludir a muitos, com todo engano de justiça para os que perecem. Por quê? Porque não quiseram receber o amor da verdade para os salvarem. Por isso Deus lhe enviará o espírito do erro, para que creiam numa mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas por quê? Porque as pessoas têm prazer e se deleitam com aquilo que é errôneo, que é aquilo que é contrário à vontade divina. Por quê? Porque as pessoas querem facilidade e não querem fazer sacrifício. Mas voltando aqui nos mostra que o Senhor vai se manifestar em glória e vai destruir o perverso. Aí eu volto aqui para 2 Tessalonicenses 1:6. Se de fato justo diante de Deus, que dê uma praga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. Que nos mostra que com a manifestação do Senhor sobre esse mundo, os incrédulos vão ser fulminados pela gloriosa presença da sua majestade. Apocalipse 7:15 está aqui, 6:15 está aqui. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas e nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, esconder-nos da face, do rosto daquele que está sentado no trono, que é o Pai, e do Cordeiro, que é o Filho, porque vindo é o grande dia da sua ira. Quem poderá resistir? Ainda, sobre a destruição dos incrédulos. Qual o convite que o anjo faz em Apocalipse? Com a manifestação do Senhor em glória. Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto, 19:11 diante. Vi os céus abertos, eis o cavalo branco, que estava sentado sobre ele. Chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Que está se referindo a um ser que vai vir com toda a comitiva angelical, Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Aqui esse ser se refere ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vindo em glória. E seguiam-se os exércitos que havia no céu, com cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca, da boca do Senhor, sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, e a elas regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Nas suas vestes está escrito, na sua coxa, tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí o outro anjo aparece. Viu o anjo que estava no sol e clamou com grande voz. Qual o convite que esse anjo faz? Dizendo a todas as aves dos céus que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, a carne dos homens livres, servos pequenos e grandes. Aí depois ele vê o que aqui? Os poderes da terra se unindo com a besta, com o falso profeta,
para fazer guerra, para se preparar para a guerra contra Deus e contra o seu filho. Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerrear contra aquele que está sentado sobre o cavalo e os seus exércitos. Interessante que, mais uma vez, nos mostra aqui, com a manifestação da volta do Senhor, essas pessoas vão ser fulminadas pela presença majestosa da sua vinda. Ainda em Jeremias 25, nos mostra isso, né? Nesse momento, o Senhor vai dar o fim ao mal, aos soberbos, aos orgulhosos, à falsa adoração, os falsos pastores, né? E vai causar morte e destruição sobre a terra. 25 de Jeremias, diz assim, 25, 31. Tu, pois, lhe proferirás todas essas palavras e lhe dirás: o Senhor, desde o alto, bramirá, e fará ouvir sua voz desde o monte da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com gritos de alegria, como dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entregará em juízo em toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que o mal sai de nação para a nação. Grande tormenta se levanta dos confins da terra. Serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem serão recolhidos, nem sepultados, mas serão como um estrume sobre a face da terra. E a respeito agora dos pastores que defraudam e destroem o rebanho, o que é que vai acontecer? Do falso culto, aqui diz aqui, uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para seres mortos, e eu vos quebrantarei, a vós, então, cairão como um jarro precioso. Não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de gritos dos pastores, uivai, dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. O Senhor vai dar o fim, o engano, né? Essas pessoas que defraudam a palavra, usando o nome Jesus, Deus, Bíblia, Espírito Santo como fonte de lucro, em benefício de si mesmo, enganando, fazendo promessas enganosas por meio de falsas interpretações da palavra para favorecer a eles e agradar aos ouvintes. Nesse momento vai se cumprir Jeremias 34, né? Que nos mostra aqui que, mais uma vez, que esse mundo não vai ficar vazio e sem vida. Mas ainda, com a manifestação do Senhor, o que é que disse o profeta Isaías? Na visão profética em que o Senhor haveria de acabar com a soberba, com o orgulho, destruir os perversos, as grandes torres, né? Os grandes monumentos magníficos que estão sobre esse mundo. Qual foi a visão do profeta Jeremias na manifestação, do profeta Isaías na manifestação da vinda do Senhor? Isaías 2:10. Entra na rocha, esconde-te no pó, na presença espantosa do Senhor, da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens, Isaías 2:10 diante. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, a altivez dos varões será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo, altivo, contra toda exaltada, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo, altivo, contra tudo que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, contra todo o muro forte, contra todos os navios de Tarsis, contra todas as pinturas desejáveis. A altivez do homem será humilhada, a altivez dos varões se abaterá. Só o Senhor será exaltado naquele dia.
Todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas cavernas, nas cavidades das rochas, nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantará para assombrar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e os morcegos os seus ídolos. Comparar com Apocalipse 6:15. Comparar com Apocalipse 6:15. Diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. Mais uma vez que, com a aproximação majestosa do Senhor, as pessoas vão fugir da sua presença. Que visão nos mostra o profeta Jeremias do estado caótico desse mundo, né? Com essa manifestação. Jeremias 4, né? Jeremias 4:23. Jeremias 4:23 diz assim: observei a terra, eis que estava assolada e vazia, e os céus não tinham luz. Observei os montes, eis que estavam tremendo, todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que o homem nenhum havia, que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei. O Senhor vai destroçar a terra, mas ele não vai consumir. Ele promete fazer um novo céu e uma nova terra. Mas qual é o estado caótico da terra? Com terremotos, né? Com as manifestações da ira de Deus, essa terra vai ficar um deserto desolado, todas as habitações destruídas. Ainda a visão do profeta Isaías, porque o Senhor vai causar esse transtorno da terra. Aí diz aqui, Isaías 24:1. Eis o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. O que acontecer ao seu povo sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à sua serva, à sua senhora, ao comprador, ao vendedor, ao que empresta, ao que toma emprestado, ao que dá usura, como ao que paga usura. De tudo se esvaziará a terra, de tudo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos povos da terra. Na verdade, o que vai ocorrer isso então? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis divinas, né? Mudam seus estatutos e quebrantam a aliança eterna, devido à desobediência, né? Ao homem não querer obedecer os princípios da lei de Deus. Maldição está sobrevivendo sobre esse mundo. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra. Poucos homens restarão. Então, um dos motivos da tamanha ira de Deus é porque o homem não quer se submeter às diretrizes, né, das suas ordens, não quer ser obediente, não quer obedecer à sua vontade, ou seja, à sua lei. Mas, continuando aqui, note, com esses acontecimentos, o que ocorrerá então? Os justos mortos serão ressuscitados por ocasião da segunda vinda do Senhor, né? Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviverão até que se cumpram os 1000 anos. Nessa ocasião da manifestação do Senhor, o que ocorrerá então? Isaías 24:21, ainda sobre a destruição caótica desse mundo, diz: e será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto? Será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto, na altura, e os reis da terra sobre a terra?
serão amontoados e presos em uma masmorra e serão encerrados num cárcere e serão visitados depois de muitos dias. Ou seja, aqui já nos aponta, né? Isaías 24, 22 e 21, para a prisão de Satanás em Apocalipse 20, né? Que com a destruição desse mundo, dos habitantes incrédulos, Satanás não vai ter a quem tentar e vai se cumprir, então, a prisão do diabo. Aí eu faço uma comparação com Isaías, com Apocalipse 20. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande candeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Aí eu vou para Isaías 24, 21. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto, na altura, e os reis da terra sobre a terra? E serão amontoados como presos em uma masmorra, serão encerrados em um cárcere, serão visitados depois de muitos dias. Que mudança ocorrerá na situação de Satanás ao fim dos 1000 anos? Que mudança ocorrerá com Satanás, repetindo, que mudança ocorrerá na situação de Satanás ao fim de 1000 anos? Apocalipse 23. Lançou no abismo esse mundo, né? Ali encerrou ou prendeu e o selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo, ou seja, porque o diabo vai ficar preso aqui. Logo ele não vai ter mais a quem tentar. Sem ter a quem tentar, porque as pessoas vão estar mortas, vai ser a prisão dele e dos seus anjos, né? Nesse intervalo de tempo, essa terra vai ficar vazia, sem vida, né? Enquanto os remidos reinarão com Cristo e com Deus no céu durante 1000 anos, o diabo vai passar 1000 anos aqui fazendo uma reflexão do seu governo, né? Da sua luta contra Deus, né? Nesse momento, ele não vai ter mais a quem tentar, nem vai ser permitido a ir a lugar algum. Ou seja, vai ficar preso nesse mundo. Logo que os ímpios são ressuscitados, o que começa Satanás a fazer? Após os 1000 anos, né? Quando o doador da vida vier para dar o fim, dar o fim ao mal e levantar a multidão que se perdeu para o juízo, o diabo vai ver uma oportunidade para incentivar as pessoas a continuar combatendo contra o governo de Deus. Apocalipse 20, versículo 7 diz: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Nesse momento o diabo vai incentivar as pessoas a dar a última cartada final contra o governo de Deus, incentivar as multidões de perdidos a sitiar e cercar a Nova Jerusalém. O que ocorrerá então? Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, os que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Nesse momento crucial, o diabo, em sua última tentativa contra o governo divino, né, vai tentar sitiar e invadir a cidade. Mas nesse momento, a ira divina de Deus vai consumir, o fogo abrasador da sua ira vai consumir o mal, os perversos, né? Como diz Malaquias 4, 1, diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno, todos os soberbos e todos que cometem a maldade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas.
Saireis e crescereis como o bezerro do cevadouro. Pisarás os ímpios, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que eu farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, uma promessa de erradicação do mal, né? Como diz o seu profeta, o Senhor promete erradicar o mal, destruir a maldade. Ou seja, no fim do milênio, a descida da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 2. A segunda ressurreição dos perdidos, Apocalipse 20, verso 5. Né? Mas para a destruição e o veredito final. Satanás é solto, por quê? Porque ele vê a oportunidade de enganar de novo. Apocalipse 20, verso 7. Satanás seduz os ímpios a tomar a santa cidade. Apocalipse 20, verso 8 e 9. Destruição do diabo e seus anjos e os ímpios e o pecado. Apocalipse 20, verso 10. Que pensais vós do Senhor? Contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de tudo. Não se levantará por duas vezes a angústia e o sofrimento. Naum 1:9. O Senhor não vai permitir que o sofrimento e a angústia se levante de novo, não. E por fim a terra é restaurada e dá-se início à eternidade. Apocalipse 21. Apocalipse 21, 1. Vi um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. 2 Pedro 3, 10 a 13. 2 Pedro 3, 10 a 13. 2 Pedro 3, 10 a 13. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vós convém ser em santo e trato e piedade, aguardando, apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, diz Pedro, os crentes, aguardamos um novo céu e uma nova terra, em quais habitará a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então o Senhor promete restaurar todas as coisas, né? Mas para ele restaurar todas as coisas, ele tem que erradicar o mal, para não deixar nem raiz nem ramo. Que promessa Davi diz a respeito da maldade? O que vai acontecer com os maus, aqueles que amam e praticam a iniquidade? Alguns versículos do Salmo 37 diz, Salmo 37, 7 a 9, a respeito daqueles que praticam bem e daqueles que praticam mal, e qual a promessa daqueles que praticam bem, e qual vai ser o resultado daqueles que persistirem na maldade. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa os estatutos astutos e que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Desarraigados quer dizer destruído. 37, 19 do Salmo. Não serão envergonhados nós nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor serão como gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça, se desfarão. Ainda no verso 28, a respeito do mal.
Aparte-se do mal, fazer o bem, terás morada para sempre. Aqui é o Salmo 37. Porque o Senhor ama o juízo, não desamparará os seus santos, eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada ou destruída. Ainda no verso 34, diz assim, ainda no verso 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela. Ainda no verso 34 do Salmo 37, diz assim, espera no Senhor, guarda o seu caminho, exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados ou destruídos, né? Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como uma árvore verde na terra natal, mas passou e já não era. Procurei-o, mas não se pôde encontrá-lo. Então a promessa é que o Senhor vai erradicar o mal para sempre. Não vai permitir que o mal contamine o seu universo, né? Vai dar o fim ao pecado e pecadores. Depois, em outro estudo, eu vou me aprofundar sobre esse tema, né? Se realmente o nosso Deus é um Deus de amor ou não. Se realmente ele vai permitir que uma classe viva eternamente, por toda a eternidade, diante dele, e outra classe vai viver eternamente se contorcendo nas chamas do inferno de eternidade a eternidade. Né? Se realmente Deus agir dessa maneira, será que ele seria um Deus de amor? Né? Esse é outro tema. Mas qual deve ser a nossa comunhão? Com o Pai e com o Filho. 1 João 2.